Lição de número 3, dons de revelação. O texto áureo está em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 26. Vamos todos lerem juntos. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 e 10, Atos, capítulo 6, verso de 8 ao 10, e Daniel, capítulo 2, versículo 18 ao 22. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, a revelação da maravilha, e a outro, a profecia, e a outro, dom de conhecimento, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da chamada dos Efésios, e os Alexandrinos, e os que eram cidades, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel orou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele conta tem tempos e as horas, e ele remove os direitos, estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios e aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Abençoe agora, Senhor, a Escola Bíblica Dominical, abençoando a cada irmão, Senhor, que aqui está, cada irmã, iluminando, Senhor, a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Irmã Marli, pode fazer a chamada. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, vamos iniciar a Escola Dominical dessa manhã. Hoje nós vamos estar meditando um pouco sobre os dons de revelação. Quais são esses dons? Nós hoje nessa lição temos 3 tópicos que nós vamos estar meditando. A lição ela se divide em 3 tópicos, dons de revelação. No primeiro tópico, dentro desse tema, dons de revelação, nós vamos estar meditando e vendo o que é o dom da palavra da sabedoria. No segundo tópico, a palavra da ciência. E no terceiro e último, o discernimento dos espíritos, que são os 3 dons de revelação. Primeiro, palavra da sabedoria. Segundo, palavra de conhecimento. E o último, discernimento de espíritos. Então, são esses 3 dons de revelação que nós vamos estar meditando hoje. Cada tópico é um dom diferente. Para isso, nós vamos primeiramente verificar o que é, recapitular as 2 primeiras lições. O que é os dons espirituais? Os dons espirituais, como nós já vimos, são presentes de Deus, presentes imaterial. É um presente que não é material. Todo dom é um presente não material, imaterial, que Deus dá a cada um, a quem Ele quer, pela sua graça.
os dons espirituais. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são recursos que Jesus ele dá à sua igreja para edificação da igreja. Então, os dons é uma espécie de ferramenta, é um presente, mas é um presente dado à igreja, são os recursos, onde Deus capacita os membros da igreja para estarem atuando com um poder não natural, é algo que não é normal, é algo sobrenatural dentro da igreja para o crescimento da igreja. Qual é a finalidade dos dons espirituais? Nós vimos na lição do da lição passada, da lição de número 2. A finalidade, para que serve os dons? Para que são os dons? Nós já falamos que é para o crescimento da igreja, para edificar a igreja, para consolar e para exortar. É para ampliar o conhecimento da igreja, o poder que a igreja tem de proclamar o evangelho do Senhor Jesus, e é para ser útil, ou seja, os dons espirituais não é para algo inútil, mas é para algo útil, como a palavra de Deus ela diz, e como ela está dizendo para nós, que é para tudo aquilo que for útil. O que os dons espirituais, quando eles são manifestados, eles se declaram? O que ele manifesta? O que aparece? Aparece o poder de Deus quando for dons de milagre, dons de curar, como nós já vimos, o dom da fé, o dom das variedades de línguas. Nós vemos o poder de Deus. E quando o dom da palavra, da sabedoria, palavra de conhecimento, eles são manifestados, manifesta então a sabedoria de Deus. Agora, antes de a gente continuar nessa linha, nós vamos ver o objetivo da lição de hoje. Eu acho que já ficou bem claro. O objetivo da lição de hoje, da nossa lição de hoje, é expor os dons que manifestam a revelação. Expor os dons que manifestam a revelação. No primeiro ponto da lição, nós vamos ver o que é o dom da sabedoria. No segundo, o objetivo do segundo tópico é explicar o que é o dom da ciência. E o último tópico, nós vamos refletir um pouco a respeito do dom de discernimento de espíritos. Então, vamos adentrar agora a lição. Quando nós abrimos a Bíblia, aonde nós lemos na própria leitura bíblica em classe, o verso 8 e o verso 10, nós vemos: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Ciência é conhecimento. Quando fala a palavra da ciência ou palavra de conhecimento, é a mesma coisa. Agora o verso 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Então hoje nós vamos estar vendo desses dons, 3 deles. Quais são? 2 que está no versículo 8 e 1 que está no versículo 10, que são classificados como dom de revelação. Primeiro, palavra de sabedoria. Segundo, palavra da ciência. E o terceiro, dom de discernir os espíritos. Então, são esses 3
dons que nós vamos estar vendo hoje, que é classificado como dons de revelação. Os dons que estão em 1 Coríntios, no capítulo 12, eles são classificados em 3 categorias. Primeiro, que é essa que nós vamos ver hoje, que é o dom de revelação, depois os dons de poder e os dons de expressão. Os dons de poder é o dom da fé, os dons de curar e os dons de operação de maravilhas. E os dons de expressão é na linguagem, é no falar, é no expressar, que é a terceira categoria de dons de expressar, de expressão, é a profecia, é os dons de línguas e os dons de interpretação de línguas. Então, os dons espirituais, que são 9, eles são subdivididos em 3 grupos principais. Esses grupos, cada grupo tem 3 dons específicos. Os dons de revelação que nós vamos estudar hoje é o dom da sabedoria, da palavra, não é dom de sabedoria, é dom da palavra de sabedoria, que é diferente, ou seja, o dom não é dom de sabedoria, o dom é o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de ciência, o dom de discernimento de espírito. Então, primeira categoria, nós temos aqui os dons de revelação. Depois, no meio, os dons de poder, que é a fé, que é os dons de curar, e depois os dons de operação de maravilha, que nós vamos ver na lição do domingo, da próxima lição, que vai ser na terça-feira. E a outra categoria e última dentro dessas categorias é a categoria dos dons de expressão, que nós vamos ver no domingo que vem, que vai ser os dons da profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então, hoje, nós vamos estar na primeira categoria, que inclui o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernimento de espíritos. Amém? Então, vamos para o primeiro ponto. Então, nós vimos que os dons de revelação são compostos por 3 dons. Quais são eles? Primeiro, o dom da palavra de sabedoria, que é o nosso primeiro ponto. E o que é palavra de sabedoria? Primeiro subponto, conceito. Então vamos lá. O que é a palavra de sabedoria? Quando nós vemos esta expressão, palavra, nós já estamos vendo que é algo que é dito. É algo que é dito. Ou seja, a sabedoria em si, ela não se exprime apenas em palavra. Por exemplo, uma pessoa pode ser sábia e ela manifestar essa sabedoria na sua atitude, no seu comportamento, na maneira de se vestir. Não é essa sabedoria que está sendo falada aqui. Não é uma sabedoria que você pratica, não é a prática. O dom de sabedoria aqui é a palavra, é o que se fala, não é o que se faz. Deu para perceber? Por exemplo, pode ter pessoas que confundam isso. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela coloca 2 tipos de sabedoria. Uma como sabedoria virtude, como poder, que é aquilo que nós fazemos, a prática. Por exemplo, quando uma pessoa ela fala ou faz algo
que não era para ser feito, que não é pecado, mas que não era para ser feito. Nós falamos o quê? Faltou sabedoria dessa pessoa, de agir assim, de fazer isso. Não é essa sabedoria que a gente está falando que é dom. Isso não é dom. O dom que está falando aqui é a palavra que sai pela boca, aquilo que é dito. Por isso que está falando palavra. Se a Bíblia falasse assim, o dom de sabedoria, sem essa palavra, aí seria a atitude. Mas a Bíblia, ela é tão certa que ela conceitua de uma forma bem clara. Ela não coloca dom de sabedoria, ela coloca dom da palavra de sabedoria. Então, isso significa o quê? O que isso significa? Significa o seguinte, que a sabedoria que é falada pela pessoa não é da pessoa. Não significa que aquilo ali é da pessoa. É algo que está além da pessoa. Ou seja, a pessoa ela não manifesta a sabedoria dela. Ela não é porque ela tem sabedoria, é porque foi dado a ela naquele momento uma palavra. E quando ela fala, ela não fala por ela, mas ela fala por uma outra pessoa que é o Espírito Santo. Então isso não significa que a pessoa é sábia. Significa que a pessoa manifestou uma palavra de sabedoria. Então há essa diferença. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria não significa que ela é sábia. Deu para entender? Mas que naquele momento ela teve uma palavra, ela dá uma palavra que é sábia, mas não significa que ela é sábia. Então esse é o dom. Agora veja bem, o primeiro subponto fala assim, conceito. Aí mais embaixo, fala assim, refere-se a uma capacitação divina, ou seja, uma capacidade que a pessoa recebe, divina, sobrenatural, para tomadas de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Agora, o próximo é dada no finalzinho, por meios sobrenaturais. Uma outra circunstância também aqui, não é, por exemplo, como muitas pessoas pensam, a pessoa tem o dom da palavra de sabedoria, a qualquer momento que ela quiser, ela pode acessar esse dom. Por exemplo, ela vai tomar uma decisão. Eu tenho o dom da palavra de sabedoria, então eu vou acessar. Não é assim que funciona. O dom, ele é manifestado, não controlado pela pessoa que tem. Então, os dons espirituais, ele tem essa característica. Os dons que não são espirituais, que a gente chama de talento, eles são controlados, na maioria das vezes, pela pessoa que possui o dom. Por exemplo, um jogador de futebol, que ele tem o dom de jogar, de driblar, aí ele vê o adversário na frente dele, ele fala, eu vou driblar, e ele dribla, porque ele quer driblar. Mas no caso dos dons espirituais, não funciona assim. No caso dos dons espirituais, não é quando a pessoa que é instrumento, ela quer, mas é quando o Espírito Santo, ele quer, ele se manifesta. Então não é o dom que a pessoa tem, ela tem, mas não é controlado por ela. Ela não tem um controle sobre ele. Pelo contrário, é o dom
que controla a pessoa no seguinte sentido: se manifesta quando quer. Deu para entender? Então, aqui, no segundo subponto, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Veja bem, a Bíblia por si só, ela é uma fonte de sabedoria prática, né? Nós aprendemos, igual nós estamos vendo aqui, a gente está adquirindo o quê? Sabedoria para viver. Mas quando que nós encontramos esses dons de sabedoria na Bíblia, na palavra de Deus? Os dons que nós encontramos na Bíblia, de palavra de sabedoria, são diversos, ou seja, são muitos. No manual da igreja, nós temos uma outra conceituação de palavra de sabedoria. Na página 455, número 997, nós temos a conceituação que a gente vai seguir por aqui. Então vamos lá. Página 455, número 997. Aí pode ler então, por favor. O dom da sabedoria, como o pastor Manuel acabou de ler aí, ele tem o objetivo de agir em situações dificílimas em que nós, humanamente, pela nossa capacidade mesmo, nós não conseguiríamos. Ou seja, se nós fôssemos usar a nossa capacidade, mesmo com todo o conhecimento da Bíblia que nós tivermos, mesmo com toda a inteligência humana que nós tivéssemos, nós não conseguiríamos, de maneira nenhuma, fazer com que aquele problema fosse solucionado. A palavra de sabedoria, ela coloca a nós em uma situação em que seria impossível de resolver o problema, mas pela nossa capacidade nós não conseguiríamos. Quando nós não conseguimos pela nossa capacidade, aí vem o dom se manifestar. Então esse dom de palavra de sabedoria, ele não se manifesta como nós vemos de maneira normal. Por exemplo, na leitura bíblica em classe, nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no verso 10, Estevão, ele foi apedrejado, porque ele estava sendo acusado de heresia, ou seja, ele estava sendo acusado. E nessa acusação, naquele momento difícil que ele estava passando, onde ele foi apedrejado, né, e morto, naquele momento dificílimo que ele estava passando, ele não escapou da morte. Deus permitiu que ele fosse apedrejado. Mas, diante dos seus oponentes, das pessoas que ouviam ele, que ouviam a Estevão, Deus fez ele manifestar o dom da sabedoria. Porque tudo aquilo que ele falava, havia sabedoria na fala dele. Ao ponto de, no versículo 10, eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Ele falava a palavra, sabedoria, da sabedoria. Então, os oponentes deles não podiam resistir pela sabedoria que ele manifestava. Estevão estava no momento normal da vida? Não, estava no momento difícil. E aí a sabedoria de Deus se manifestava nas palavras que saíam da boca de Estevão. Então é esse tipo de sabedoria
que é manifestado. Por exemplo, quando queriam pegar Jesus, as pessoas queriam pegar Jesus, e Jesus ele manifestou essa sabedoria, essa palavra de sabedoria. Queriam pegar Jesus, se era para pagar imposto. Se Jesus falasse que era para pagar imposto, o povo ia se revoltar contra Jesus. E se Jesus falasse que não era, Jesus estava desobedecendo o quê? A lei. E aí o próprio governo ia começar a perseguir Jesus. Ou seja, queriam colocar Jesus entre a cruz e a espada. Porque se Jesus falasse que era um, ele ia desagradar um grupo. Se Jesus falasse que era outra coisa, ele desagradaria outro grupo. Qual foi a resposta de Jesus? Dai a César o que é de César, que era o governo, ou seja, aí agora ele agrada o governo. E agora a outra parte, para agradar o povo, dai a Deus o que é de Deus. Ninguém imaginaria que Jesus ia responder isso. Nós hoje, é fácil, quando a gente lê a Bíblia, a gente já viu. Mas na hora ali, a quem devemos de pagar? É aos homens ou é a Deus? Nós, humanamente falando, a gente ia escolher é a Deus. Mas aí a gente entra no problema. Mas Jesus não. Jesus falou, dai a César o que é de César, que era o governo, que eram os homens, e a Deus o que é de Deus. O que é isso? É uma palavra extremamente de sabedoria. E que foi utilizado em um momento dificílimo. Não é por causa da nossa capacidade, ou seja, humanamente falando, não se tem. E agora, finalizando esse primeiro tópico, o último subtópico, uma liderança sábia. Todos nós, lideramos em alguma área da nossa vida. Seja, por exemplo, o pastor lidera a igreja, cada marido lidera a sua família, cada mulher casada lidera a sua casa, seus filhos, lidera suas coisas espirituais, materiais. Então, a palavra de sabedoria, ela é importantíssima para nós não entrarmos em problemas desnecessários. Elas pode nos livrar de problemas desnecessários. Ou, quando nós estivermos em um problema, ela pode resolver o problema, como foi no caso de Salomão. Salomão estava em um problema muito sério, muito grande. 2 mulheres falando que um filho era delas, as 2 afirmavam que era delas, as 2 manifestavam aparentemente um amor pela criança. Hoje seria fácil, faz o exame de DNA. Hoje seria fácil, mas naquela época não existia isso. Hoje nós temos certidão de nascimento. Naquela época não tinha certidão de nascimento como nós temos hoje. Então Deus deu a Salomão o quê? Uma palavra de sabedoria ali. Pega, mata a criança, racha ela no meio, então divide a criança. Aí na mesma hora a mãe verdadeira manifestou, não, pode deixar com a outra. E aí Salomão descobriu que a mãe verdadeira não quer que o filho morra, então você é a mãe. Olha a percepção que nós não teríamos. Então isso aí é o quê? É algo humanamente impossível. Amém? Agora eu vou passar a palavra para os irmãos manifestarem agora aquilo que aprenderam ou acrescentar algo a mais, começando pela nossa irmã Carmen. Pode ficar à vontade. Vamos concluir esse primeiro tópico da lição
nesse primeiro tópico da lição, então nós vimos a palavra da sabedoria. Então a palavra de sabedoria é um conhecimento, não é um conhecimento. A palavra de sabedoria é uma palavra concedida apenas o suficientemente para aquela necessidade específica. Depois daquela necessidade, a pessoa ela não vai manifestar direto esse dom. Não vai manifestar direto. Então, é em um momento, em uma circunstância. Então, a pessoa não tem a posse do dom. Ela não tem o dom. Ela recebe naquele momento, naquela circunstância, para aquele dom específico. E depois se esvai. Em outras palavras, Esse dom, ele é extremamente necessário. E a palavra de Deus fala assim: quando nós necessitamos dele, num momento extremamente difícil. Foi quando nós vimos Jesus, Salomão, Estevão manifestar esse dom que dá a solução, ou às vezes, quando não é a solução, dá aquilo que é necessário para aquela circunstância. Então, concluindo aqui esse primeiro tópico, irmãos, a sabedoria, a palavra de sabedoria aqui não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria normal que a pessoa manifesta quando ela quer. A sabedoria aqui é uma capacidade milagrosa. Quando a gente fala milagre, a gente sabe, não é normal. Nenhum homem, normalmente, na capacidade normal, manifestaria. Nem o homem mais inteligente do mundo manifestaria. Então é algo sobrenatural. É além do natural, além do normal. É algo anormal. Para quê? Para tomar decisão difíceis de maneira sábia em circunstâncias extremamente difíceis. Amém? Então, primeiro dom de revelação é esse, é revelação de sabedoria. Agora vamos para o segundo tópico da lição, palavra da ciência ou palavra de conhecimento, é a mesma coisa. O que é o dom da ciência e do conhecimento? Já está falando, é conhecer. Mas conhecer o quê? Conhecer algo também extraordinário. Tem coisas que todo mundo conhece. Algo que todo mundo sabe. Então não é esse tipo de conhecimento. Veja bem, no primeiro subtópico, o que é? No finalzinho fala, é a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Aquilo que não se dá para conhecer por vias normais. Por vias normais. Não dá para conhecer por vias normais. É o que Daniel, ele escreveu no versículo 22, ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. Quando está falando em trevas, está falando daquilo que... Trevas é escuridão, naquilo que não dá para conhecer. E é aquilo que não dá para ver. Então, a palavra de conhecimento como dom, ela revela aquilo que humanamente falando, pelo conhecimento natural, é impossível de se conhecer. Seja coisas boas, seja também coisas ruins, coisas más.
é uma palavra que tem a finalidade de, como o pastor Emanuel já falou aqui, de edificar a igreja, de manter a igreja, de proteger a igreja. Então, qual é a função? Aí nós já falamos, é de proteger, de preservar, de livrar a igreja do engano e do maligno. Esse dom, exemplos bíblicos dos dons da palavra da ciência. Aonde que nós vemos na Bíblia esse dom ser manifestado? Aonde nós vemos esse dom de conhecimento ser manifestado? Primeiro, existe vários. Uma certa vez, veio um homem, Naamã, como todos nós conhecemos, né? A Eliseu. Foi a Eliseu. Aí a Bíblia fala que Eliseu nem foi receber ele, nem viu ele, mandou Geazim, que era o empregado de Eliseu. A Eliseu nem foi lá receber ele, aí mandou o funcionário dele ir, que é Geazim. Aí Geazi foi e Naamã ficou indignado, que ele era uma autoridade. O profeta não vai receber autoridade. Aí a história todos os irmãos já conhecem para a gente resumir por causa do tempo. Então, Naamã foi lá, mergulhou 7 vezes no Jordão, foi curado. Aí Naamã ficou extremamente feliz e queria pagar a Eliseu pela cura, como gratidão. Queria dar dinheiro para Eliseu. Aí Eliseu recusou, não quis receber, ele não quis receber Eliseu. Aí Geazi viu aquilo ali, Geazi ficou indignado, como que Eliseu não vai receber esse dinheiro? Aí ele esperou Naamã sair e foi atrás de Naamã e falou com Naamã, o quê? Eliseu se arrependeu, agora ele quer dinheiro, tal, dá o dinheiro para Eliseu. Eu vim buscar o dinheiro de Eliseu. Aí Naamã foi e deu o dinheiro, os tesouros para Geazim. Nesse momento, Eliseu, ele viu a cena, eles não estavam perto, estavam longe. Eliseu estava dentro de casa. Mas Eliseu, como fosse em uma tela de cinema, estava vendo o que estava acontecendo lá bem longe, ao longe dos olhos de Eliseu. Quando Geazi chega, Eliseu já sabia onde Geazi estava, mas ele pergunta, onde você estava? Aí ele nega, fala que não estava com Naamã. E na mesma hora, o que acontece? A lepra que estava em Naamã passa para Geazi. Isso daí é o quê? Foi uma palavra de conhecimento. Tinha como humanamente ele ver aquilo? Não tinha. Outra palavra de conhecimento que a gente vê é quando próprio Daniel ele começa a falar. E quando ele fala, ele vai desvendando o sonho de Nabucodonosor. Então veja bem, resumindo esse segundo tópico da lição. Palavra de conhecimento é tudo aquilo que nós não conhecemos e não podemos conhecer humanamente falando. Outro que a lição traz aqui para a gente, para finalizar esse ponto da Bíblia, é Ananias e Safira. Pedro estava no templo, Ananias chega, depois Safira chega e fala que tinham vendido a propriedade por um valor, mas na verdade eles não tinham vendido aquela propriedade por aquele valor, eles tinham vendido por um valor superior, mais alto. Aí Pedro diz assim, que eles mentiram não para Pedro, mas para o Espírito Santo. Agora, quem é que
fez Pedro conhecer aquele fato? Foi o Espírito Santo por meio do dom da ciência. Então, quando fala que dom da ciência, é um dom que, humanamente falando, é impossível saber. Mas, pelo Espírito Santo, através do dom do conhecimento, esta palavra, ela vem. Amém? Deu para entender a diferença do dom do conhecimento e o dom da palavra de conhecimento e da palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria não é conhecer alguma coisa, mas é para resolver uma determinada coisa. Ela resolve. Você não tem um conhecimento. Quando fala conhecimento, é para você saber alguma coisa que aconteceu no passado ou que está acontecendo no presente. A profecia, ela já é diferente. A profecia está relacionada ao futuro, o que vai acontecer. A palavra de conhecimento, ela está relacionada ao presente, algo que acontece no presente ou que aconteceu no passado. A palavra de sabedoria é para resolver alguma coisa, para você passar por um problema ou circunstância difícil. Amém? Agora eu vou passar para os irmãos, a irmã Carmen, Então aqui, irmãos, nós finalizamos esse segundo tópico, a palavra da ciência ou conhecimento. Então, o dom da palavra da ciência ou do conhecimento é uma manifestação, como nós já vimos aqui, né, vários exemplos, sobrenatural, não natural, com uma finalidade de preservar a vida da igreja, livrando a igreja do engano e da artimanha do maligno. Agora, para o último tópico da lição e o último dom de hoje, que é o discernimento dos espíritos. Primeiro subponto, o dom de discernir os espíritos, que está também dentro da classificação de revelação. Veja bem, a palavra discernir significa julgar, distinguir, fazer diferença, diferenciar. Quando nós falamos discernir, nós já estamos julgando, diferenciando, distinguindo, separando. Então, discernimento, veja bem, dos espíritos significa que é para diferenciar os espíritos. O que é o espírito? Espírito é aquilo que não se vê. O homem natural, normalmente, nós vemos aquilo que está aparente. Por exemplo, a gente vê uma pessoa, a fisionomia, o modo de se vestir, o modo de falar. Não é isso, não é isso. Porque nós já estamos vendo com os olhos físicos, carnais. Quando fala de discernir espírito, já está falando de algo que não é visível, que não dá para ver. É algo escondido, que quando você olha não parece. É aquilo que está além daquilo que se parece, daquilo que está se manifestando. Então, quando, por exemplo, um demônio ele incorpora na vida da pessoa e é manifestado, isso não é discernir espírito, que já está sendo manifestado. Então, é quando ele não se manifesta, quando está escondido, oculto. E na Bíblia nós vemos várias formas disso acontecer, mas tem duas formas bem claras na Bíblia, que são os exemplos bem claros, claríssimos, que nós podemos trazer. Primeiro,
é o exemplo de Pedro. Pedro, ele foi usado por Deus. Jesus, os discípulos estavam reunidos e Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, ele se levanta e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: não foi o homem que te revelou, revelou, mas foi Deus. Ou seja, Pedro não falou aquilo por ele recebeu uma revelação de Deus. Jesus está falando isso. Ele recebeu uma revelação de Deus e ele falou aquilo que Deus revelou para Pedro. Na mesma hora, naquele mesmo momento, na mesma circunstância, não foi depois, foi naquele mesmo momento. Jesus falou que ia morrer, que ia padecer. Aí Pedro, o mesmo Pedro que falou que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, naquela mesma reunião, naquele mesmo momento, ele fala assim: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, tenha compaixão de ti. Aí Jesus, ele fala assim: para trás de mim, Satanás. Agora veja bem, a palavra que Pedro falou, foi uma palavra boa ou ruim? Aparentemente foi boa. Foi boa. Porque Pedro estava falando para Jesus preservar a vida dele. Num outro momento, Pedro também tinha falado uma palavra boa. Pedro tinha falado que Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Só que em um momento, o Espírito que falou, que o próprio Jesus falou, que foi revelado, ou seja, não foi Pedro, foi um Espírito, era o Espírito Santo. Mas num outro momento, o Espírito que falou na boca de Pedro era Satanás. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Não falou: para trás de mim, Pedro. Cala a boca, Pedro. Não repreendeu Pedro. Repreendeu Satanás. Então, no mesmo momento, praticamente, Pedro foi usado pelo Espírito Santo e depois, naquela mesma circunstância, foi usado pelo diabo. A mesma boca que falou pelo Espírito bom, falou pelo Espírito mal. No mesmo momento, como se fosse no mesmo culto. E agora? Como que resolve isso? É aí que entra o dom de discernir espírito. Porque Pedro é como se fosse uma voz, fosse a boca, dizendo melhor. A voz era aquilo que saía pela boca. É diferenciar quem está falando. Não é o que está sendo dito. Não é o que está sendo dito. Mas é quem está falando. Por exemplo, a gente sabe que o diabo ele é o pai da mentira. Mas o pai da mentira fala a verdade. E isso os crentes se enganam nisso. Porque eles pensam assim, por exemplo, alguém uma vez fala uma verdade que tudo aquilo que aquela pessoa falar vai ser verdade. Aí o crente se engana. O crente se engana quando Deus mostra uma coisa, uma pessoa, e aquilo ali é de Deus mesmo. Aí ela se engana que tudo que aquela pessoa falar de revelação vai ser de Deus. É aí que está um engano. Aí agora, Paulo e Silas, um outro exemplo clássico. Eles estavam numa cidade e uma menina tinha um espírito, veja bem, a Bíblia chama o espírito de adivinhação. Adivinhação, que muitos chamam de revelação também. Espírito de adivinhação. Ou seja, o espírito estava dentro da menina. O espírito estava dentro da menina. Não era a menina que adivinhava, era o espírito que estava dentro dela. Que não era a menina, era o espírito que estava com ela, que era de adivinhação. E esse espírito falou a verdade. O espírito falou assim,
esses homens que pregam a salvação são servos de Deus. Era verdade ou era mentira? Estava falando a verdade. O diabo também fala a verdade. Aí que muita gente se engana, fala assim, eu vou falar a verdade. O diabo fala a verdade. Só que o diabo, ele fala a verdade para quê? Para ele continuar operando. Por que o diabo estava falando a verdade ali? Porque a menina, ela tinha um espírito de adivinhação e Paulo, ele não ia ficar na cidade, ele não ia morar na cidade, ele estava passando pela cidade. Paulo não ia ficar ali. O espírito estava ali, o espírito estava na cidade, ele queria ficar na cidade. E Paulo não era da cidade. Então o espírito, ele falava a verdade para Paulo não fazer nada com ele, com o espírito. O espírito não queria briga com Paulo. Ele estava apoiando Paulo, estava pregando o evangelho, apoiando Paulo para não ter problema com Paulo. Estava ajudando Paulo, porque quando ninguém conhecia Paulo, mas todo mundo conhecia a menina, e tudo que a menina falava era verdade, porque ela tinha um espírito de adivinhar. Tudo que ela falava era verdade. Então, quando a menina fala, todo aquele povo vai acreditar na menina, porque ela fala a verdade. Eles conhecem, eles sabem que tudo que ela fala cumpre, é verdade. Que ela tem um espírito de revelação. Exatamente. E veja bem, estava falando mentira ela? Não, ela estava falando a verdade. Então veja bem, a gente não podemos se enganar. Tudo que eu ouvi é verdade. E daí? Não é esse o problema, falar a verdade. Porque o diabo, a gente viu que ele fala a verdade, ele conhece a verdade muito mais do que nós. Agora por que está falando a verdade? E o segundo, quem é que está falando a verdade? Quem era que estava falando a verdade ali? Era o diabo. Era o espírito maligno. E agora, o apóstolo Paulo repreende o espírito maligno. Se nós não tivermos desses 3 dons, o mais importante, porque porque é o espírito que está por trás de termos, é esse dom de discernir espírito. É de saber quem é que está falando. O dom de discernir espírito é para nós sabermos quem é que está falando, mesmo falando a verdade. Porque quando a gente olha o discernimento de espírito, ele não só fica na verdade, ele faz ser revelado quem é que está falando, e não o que está sendo dito. Por exemplo, o dom da palavra de sabedoria. O diabo pode falsificar e falar a palavra de sabedoria. O dom de conhecimento, o diabo pode falsificar e falar o dom de conhecimento. Mas o dom de discernir quem está falando aí, não. Então esse é o mais claro, o mais cristalino, que revela a raiz do problema. Então o dom de discernir espírito é o que nós, hoje em dia, precisamos. Porque quando nós, por exemplo, ligamos o rádio, ouvimos a televisão, nas igrejas, nas praças, em qualquer lugar, a gente pode ouvir muita gente falando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Está falando mentira? Não, está falando verdade. Mas quem é que está por trás daquela pessoa? Esse é o problema. E é essa revelação que o apóstolo Paulo está dando aqui para a gente. E é o que ninguém dá valor. Por isso que tem igrejas, como lá em Apocalipse tinha, que quem imperava era o quê? Era o espírito de Satanás, porque tem aparência, tudo parece. O que se ouve parece, o que se fala parece, o que se veste parece. Mas o que está oculto é o problema.
Então, finalizando esse último dom, que eu acho que é o mais importante de se ter desses três, não que os outros não sejam, né? Todos são, mas há um melhor do que o outro, como o apóstolo Paulo mesmo diz, que buscai os melhores dons. Tem uns que são mais do que outros. Então, dentro desses, a gente pode classificar esse discernir espírito como um dos melhores. Não o melhor, né? Mas um dos melhores. Porque ele identifica a raiz do problema. Não só o problema, mas a raiz do problema. É quem é o problema e não o que é o problema. A cidade ela tinha muitos problemas lá, mas ninguém sabia quem era que estava por trás. E Paulo e Silas revelaram por meio do dom de discernir espíritos. Agora, finalizando essa parte, o dom de discernimento do espírito é uma capacidade sobrenatural dada por Deus para discernir a origem da manifestação espiritual. É a origem. Nós vemos, irmãos, por aí, muito. Na Bíblia, se a gente for olhar a Bíblia nas manifestações espirituais, isso eu estou falando não é em termos de crítica, não é em termos de para a gente ficar atento. Nós não vemos na Bíblia não existe isso. E Deus usou fulano e fulano foi cheio do Espírito Santo e começou a pular no poder, a sapatear, a rodopiar. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia fala de falar línguas, mas não de pular. Essas manifestações corporal de pular são manifestações ligadas às religiões de matriz africana, como o candomblé, por exemplo, aonde o espírito ele se manifesta na pessoa e o espírito começa a dançar no meio. Lá a gente vê isso. E quando a gente compara um com o outro, parece que é a mesma cena que a gente vê. A mesma cena. Então, a gente tem que ter muito cuidado de saber quem é que está se manifestando. Às vezes as pessoas pensam que é Deus e não é. Outra coisa que a gente aprende aqui que é importante é que esses dons de revelação, não são de posse da pessoa. Pelo menos é o que a gente está vendo aqui. A pessoa não tem a posse do dom. A pessoa que Deus usa ela não pode chegar e falar assim, como a gente via muito, né? Eu vou orar 1 hora por revelação, 2 horas, meia hora. Por exemplo, de acordo com a Bíblia Sagrada. A pessoa termina de pregar, aí começa a revelar. Não é Deus. Não é Deus. Porque como que naquela circunstância, exatamente naquele horário, naquele momento que a pessoa acabou, ela já começa a revelar. Se a manifestação, a pessoa ela não tem a posse, ela não tem como controlar, ela não tem como dizer é agora, vou começar agora, tá? Como? De acordo com a Bíblia, não era assim que funcionava. É uma manifestação sobrenatural. É natural? Não, então não é o homem que manda. É quando Deus quer. Está dando para perceber? Então, fica bem claro, bem nítido aqui, que esse negócio de a pessoa revelar, a mesma pessoa revela domingo,
segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu não vejo esse Paulo fazendo isso na Bíblia direto. Todo culto não existe isso de ele ficava revelando, não. Tem alguma... Só pelo fato já vê que tem alguma coisa errada. Então tem muita gente sendo enganada porque quer. Segunda circunstância. Agora, conclusão. Nós precisamos dos dons espirituais como igreja, como já foi dito aqui. Precisamos de ter a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espírito. Mas como que nós vamos ter se nós não pedirmos? E como nós vamos pedir se nós não tivermos fé? Para receber, primeiro tem que pedir. Aí, às vezes, a gente passa anos e anos e anos. E veja bem que aquele dom não significa que permanece com a pessoa, não, ele se manifesta. Ele pode se manifestar na vida de um, na vida de outro, na vida de outro. Ele vai se manifestando, mas a pessoa ela não tem o controle sobre uma posse, mas é uma manifestação de Deus. Mas para esse dom ser operado na pessoa, a pessoa tem que pedir. E é no pedir que muitos de nós pecamos, porque nós não pedimos. E às vezes, quando nós pedimos mal. Como o pastor Emanuel citou hoje, do mágico, Simão o mágico, que ele queria comprar. Ele pediu aos apóstolos, querendo comprar o dom. Mas, como o apóstolo Tiago disse, às vezes nós pedimos, mas pedimos mal para gastar nos nossos próprios prazeres, deleites. Mas o dom, como já foi dito hoje também, não é para gastar nos nossos prazeres e nem deleites, é para gastar na obra de Deus, é para servir a igreja. Concluindo, a igreja de Jesus, ela tem necessidade dos dons, é uma necessidade. O dom não é para exibição, né? É para aquilo que é útil, pela necessidade. Para discernir, diferenciar o certo e o errado. Aquilo que é original do falso. Do ensinamento verdadeiro e das manifestações malignas. Os dons é para ser desmascarados toda manifestação maligna. Vamos pedir os dons, cada um, como o pastor Emanuel falou, cada um membro da igreja pode ter um dom espiritual e Deus quer dar, o Espírito Santo quer repartir, mas é necessário buscar, pedir que Deus ele manifeste.